Todo mundo fala em criatividade, né? Mas como é que a gente pega uma ideia criativa e transforma num negócio que funciona de verdade? É isso que vamos desvendar hoje. Esta análise é baseada no material do professor Dr. Francisco Lourens, da aula sobre criatividade e a ideia da empresa, que faz parte do módulo de empreendedorismo e sustentabilidade. Então, o nosso roteiro é o seguinte: primeiro, a gente vai entender por que criatividade não é a mesma coisa que inovação. Depois, vamos ver de onde vêm as boas ideias. Em seguida, como analisar as grandes tendências do mercado. Aí, a gente parte para algumas ferramentas práticas para gerar ideias. E, por fim, o passo a passo para tirar a ideia do papel e fazer acontecer. Vamos lá então. Para começar, um ponto que parece básico, mas que, olha, faz toda a diferença. Muita gente confunde criatividade com inovação, só que não são sinônimos. Entender essa diferença é, sem exagero, o primeiro grande passo para o sucesso de um negócio. Para ficar bem claro, vamos pensar numa analogia. A criatividade, ela é a faísca, sabe aquela primeira luz, a geração de uma ideia nova? Agora, a inovação é o fogo. É quando essa ideia se materializa, vira algo concreto que resolve um problema de verdade. É a solução pela qual alguém está disposto a pagar. Mas por que bater tanto nessa tecla? Bom, porque os dados são preocupantes. Dá uma olhada nisso. 9 em cada 10 empreendedores aqui no Brasil não conseguem inovar nos seus negócios. É um número altíssimo. Isso quer dizer que tem muita gente com ideias boas, mas que não consegue transformar essas ideias num diferencial competitivo, sabe? Em algo que realmente sustente a empresa no futuro. Então a grande lição aqui é essa. Ter uma ideia genial, por mais incrível que pareça, é só o ponto de partida, não é a linha de chegada. Sem o processo, sem uma estrutura para testar, validar e aplicar essa ideia, ela pode acabar morrendo na praia sem nunca virar uma oportunidade de negócio de verdade. Beleza? Se uma ideia sozinha não basta, onde é que a gente encontra aquelas que têm potencial para virar inovação? Onde é que se garimpam essas pérolas? É isso que a gente vai ver agora. As principais fontes de inspiração. Basicamente, existem 4 grandes minas de ouro de onde podemos tirar novas ideias. A primeira, e talvez a mais importante, são os próprios consumidores. É só ouvir o que eles reclamam, o que eles precisam. A segunda fonte é olhar para o lado, os produtos e serviços que já existem. O que eles fazem bem, onde eles falham. Nessas brechas moram as oportunidades. A terceira são os canais de distribuição. Quem vende, quem entrega. Essa galera está na linha de frente e tem informações valiosíssimas. E por último, claro, a área de pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D, que é onde as empresas investem formalmente para criar o novo. Mas não basta olhar só para o que está acontecendo agora, no dia a dia. Para realmente inovar, é preciso levantar a cabeça e olhar para o horizonte, sabe? Tentar entender as grandes tendências, as grandes ondas que estão moldando o futuro do mercado. E antes de mergulhar nessas tendências, vale a pena a gente entender uma coisa importante sobre motivação. Existe o empreendedorismo por necessidade, que é quando a pessoa abre um negócio porque, sei lá, perdeu o emprego. E existe o por oportunidade. É aquele que nasce de um planejamento, de uma ideia inovadora. E é justamente a análise de tendências que ajuda a fazer essa virada de chave, de apagar um incêndio para construir algo sólido. É exatamente isso. Olhar para as tendências dá uma visão muito mais ampla. É quase como ter uma bola de cristal, só que uma bola de cristal baseada em dados, né? Permite entender para onde o mundo está indo e se posicionar de forma inteligente, em vez de ser pego de surpresa. E que tendências são essas? Bom, são várias. Pensa na onda verde de sustentabilidade, por exemplo. Isso impacta tudo, desde a energia que a gente usa até a forma como a gente consome. Outra gigante é a da saúde, a busca por uma vida mais saudável, por produtos orgânicos e a digitalização de tudo com a web no centro. Cada um desses tópicos é um universo de possibilidades esperando para ser explorado. Ok, então a gente já sabe onde olhar e o que procurar. Mas e na prática? Como é que a gente faz para gerar ideias de propósito de forma organizada? Bom, agora é hora de abrir a caixa de ferramentas do empreendedor e conhecer alguns métodos para isso. Acho que a técnica mais conhecida de todas é o brainstorming, né? A famosa tempestade de ideias. Mas para funcionar de verdade, tem umas regrinhas de ouro. E a principal é: nada de críticas durante o processo. A ideia aqui é quantidade, não qualidade. É gerar um volume enorme de ideias sem filtro. A parte de refinar, de combinar, de ver o que presta,
Isso vem depois. O importante é criar um ambiente onde todo mundo se sinta à vontade para falar qualquer coisa, por mais maluca que pareça. Agora, e se a sua equipe for mais introvertida ou se o brainstorming vir uma bagunça? Existe uma variação genial chamada brainwriting. A lógica é a mesma, mas em vez de falar, todo mundo escreve as ideias em silêncio. Parece uma mudança pequena, mas o efeito é gigantesco. Garante que todo mundo participe, diminui o medo do julgamento e muitas vezes as ideias que saem dali são até mais elaboradas. E olha, a caixa de ferramentas não para por aí. Existem várias outras técnicas, cada uma boa para uma situação diferente. Por exemplo, o brainstorming inverso. Nele, em vez de buscar soluções, o grupo tenta encontrar todos os problemas e defeitos de uma ideia. É uma forma fantástica de antecipar falhas e deixar o conceito muito mais forte. Certo, passamos por tudo isso, geramos um monte de ideias, e agora? Essa é a hora da verdade. Como é que a gente pega a melhor delas e transforma em algo real, em um produto ou serviço pronto para ir para o mercado? Essa transformação não acontece por mágica, pessoal. É um processo com começo, meio e fim. Dá para imaginar como se fosse um funil. Lá em cima, na parte larga, entram todas as observações, as necessidades do mercado, a tecnologia disponível. E aí, etapa por etapa, a gente vai filtrando, refinando, até que lá na pontinha do funil saia a invenção, a solução lapidada. E essa parte final exige muita, mas muita disciplina. É o momento em que a criatividade pura cede espaço para a execução. Não adianta nada ter a ideia do século se a execução for ruim. É preciso selecionar a melhor opção, desenvolver de fato o produto, testar no mercado real e estar pronto para ajustar o que for preciso. E, por fim, claro, levar isso para o mundo de forma estratégica. E tudo isso nos traz a uma última reflexão, que fica como um convite. Com todo esse processo em mente, a pergunta é: que problema aí ao nosso redor, que talvez ninguém esteja dando bola, está só esperando uma solução criativa? Qual pode ser a próxima grande oportunidade? Vale a pena olhar com mais atenção, porque a resposta pode estar bem na nossa frente.